Então, a gente vai fazer a correção da atividade da semana passada, do dia 3/5 a 7/5, onde a gente falou sobre mundialização e empresas transnacionais. Lembrando que a leitura atenta dos textos é muito importante para a resolução das atividades, das questões, tá? Então, na 1, assinale a alternativa que não se refere a uma característica presente nas empresas multinacionais ou transnacionais é a alternativa C, mão de obra cara, porque todas as outras alternativas, tanto a B e a D, se complementam e fazem parte de uma característica das empresas transnacionais, tá bom? Então, é a mobilidade territorial internacional, a busca por redução de custos, por isso que querem mão de obra barata e a instalação de sedes em cidades globais. No caso, por exemplo, São Paulo é uma capital, considerada a capital financeira, então, do Brasil e de comércio, tá? A 2, então, a gente vai observar que a partir da observação da distribuição das multinacionais no espaço terrestre, pode-se afirmar que a gente sempre tem que lembrar que quando em exercícios aparecerem mapas, vocês sempre tem que fazer essa leitura desse mapa, que é reconhecer as informações nele. A gente vai ter, então, informações falando em que países se localizam essas sedes dessas empresas. Vamos observar que há uma distribuição desigual das sedes das empresas multinacionais ou transnacionais que se localizam, a maioria, nos Estados Unidos e na Europa, tá bom? E a alternativa correta, então, é a D, porque as sedes das empresas multinacionais concentram-se nos países desenvolvidos do chamado Norte. Então, por exemplo, não seria a B, porque não é uma estratégia utilizada dessas empresas diminuir as desigualdades mundiais. Elas não estão interessadas nisso, então por isso que não é essa. A C também porque não tem uma distribuição homogênea, e sim uma distribuição desigual. Então, a 2 é a alternativa D. A 3 é para, se vocês tiverem dúvidas, lá no texto sobre mundialização. E a alternativa correta é o quê? Que a mundialização é um processo relacionado à esfera cultural influenciando hábitos. Um exemplo é o McDonald's, que trouxe, então, consigo, se espalhou pelo mundo esse hábito de comer fast food, né, comida rápida. Então, ele está ligado à esfera, então, cultural que influencia hábitos. A 4, então, a gente tem as empresas famosas como Sony, Nike, Samsung, que estão cada vez mais presentes na vida das cidades. Elas representam o quê? A resposta correta é a mundialização do capitalismo. Tá? As outras alternativas estão ligadas, por exemplo, a gente sabe, não está falando da robótica. Não é novas formas de vulgarização da internet, nem barreiras econômicas e sociais, tá bom? E aqui a gente vai ter que ler os fragmentos do texto para responder. Por exemplo, a competição entre as principais companhias de países emergentes com atuação internacional e as multinacionais tradicionais estão cada vez mais acirrada, aponta a pesquisa global. Depois, com 13 companhias como Petrobras, BRF, Embraer, JBS, Marco Polo, Votorantim, Gerdau, Odebrecht na lista, o Brasil ficou apenas atrás da Índia. Isso está falando do seu mercado interno. Tá? E aí, na 5, a partir dessa leitura, vocês então identificar a correta. No caso, é a A, que está relacionado o quê? A expansão dos mercados consumidores internos. Por isso, está falando, então, dessas companhias brasileiras. Por exemplo, a Petrobras, a JBS, tá bom? A alternativa A. Não é as outras, por quê? Porque pelo crescente papel econômico desses países no mercado financeiro mundial? Não, está falando relacionado aos mercados consumidores internos desses países, porque está falando dos países emergentes, tá bom? E a 6, que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre 3 empresas transnacionais, segundo essas informações, né, marca, país, origem e ramo. A professora vai citar uma delas, que é a marca Nike, o país é os Estados Unidos, ramo, calçado, equipamentos esportivos. Então, era para vocês fazerem pesquisa na internet, podendo, por exemplo, eu tô dando um exemplo aqui, que é a marca Nike, tá? Que hoje é mundialmente conhecida, tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com a professora, tudo bem? Que estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá bom? E não esqueçam de fazer essa atividade que a professora está postando, porque é muito importante. Não deixem acumular, tá bom? É isso, um beijo, saudades, se cuidem!